Bom dia, que Deus possa te abençoar grandemente nesse dia maravilhoso, esse dia abençoado. Deus, Ele sempre está conosco. Deus, Ele sempre quer fazer morada dentro da gente. Deixa Deus fazer morada dentro de você. A Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo. As pessoas confundem, as pessoas acham que Deus só está dentro do templo que ela frequenta, que ela congrega. Não. A verdade é que a Bíblia fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A Bíblia fala que Deus habita dentro de mim, dentro de você. Você, o ser humano, foi feito por Deus para ser uma casa. Sim, para ser uma casa. Quando Deus criou o homem, Ele criou com um vazio existencial. Por causa disso que você às vezes usa drogas, bebe, se prostitui, trai, para tentar preencher esse vazio existencial. Mas você não consegue preencher, porque esse vazio só se preenche com o Espírito de Deus. Só com o Espírito de Deus. Então você precisa urgentemente preencher essa lacuna na sua vida, e só Deus pode preencher essa lacuna. Só Deus pode preencher essa lacuna. Amém? Glória a Deus. Você quer preencher essa lacuna? Quer? Presta bem atenção no que eu vou falar agora. Eu vou pregar a palavra do nosso Deus. Tenho certeza que Ele vai te abençoar. Tenho certeza que o Espírito Santo vai morar dentro de você. Essa lacuna dentro de você que está vazia vai ser preenchida nessa manhã. Ele quer morar dentro de você. Você sabia que o Espírito Santo é o selo da nossa salvação? Todo mundo que é salvo tem o Espírito Santo dentro dele. Se você não tem o Espírito Santo dentro de você, é porque você não é salvo. Você precisa ter urgentemente. Uma vez Jesus expulsou um demônio e falou com a mulher. A verdade é que era um demônio. Falou com a mulher, a mulher ou o homem, não lembro. Você precisa aceitar Jesus. No caso, você precisa me conhecer. Jesus falou, não vai aceitar Jesus. Você precisa conhecer o meu Pai. Você precisa... Para quê? Para que o Espírito dele entre dentro de você. Porque como eu expulsei esse demônio, a casa está vazia agora. A casa, que nós somos uma casa. Só que ela está vazia, está limpa, porque eu limpei essa casa. Só que esse demônio que saiu de dentro de você vai para lugares áridos. Não achando outro ser para morar, ele vai voltar para a casa antiga dele, que é você. Só que ele vai voltar com mais 7 demônios. Jesus falou isso. Jesus falou isso. Cabe legiões dentro de você de demônios. Mas quando o Espírito Santo está dentro de você, aí nenhum mal chega perto de você. Já leu o Salmo 91? 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita. Nenhuma peste perniciosa chega dentro de você. Nem mal. Ele acampa os seus anjos ao seu redor. O diabo ele fica furioso, a derredor, caçando uma brecha para entrar, mas o Espírito Santo está lá dentro. Abre sua Bíblia em Mateus capítulo 3, versículo 13. O batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. O ministério de João Batista era anunciar aquele que pós ele viria, que era o Messias. João Batista, ele nasceu com um propósito: batizar Jesus e anunciar a vinda de Jesus. Então, enquanto Jesus não apareceu para ser batizado por ele, ele falava, anunciava, eu batizo com o batismo do arrependimento, mas vai vir um aí que vai batizar com o Espírito Santo, com fogo. Eu batizo, você está entendendo? João Batista, ele estava no lugar onde Deus queria que ele estivesse. Ele estava cumprindo o propósito dele nessa terra. Quantas pessoas não sabem nem qual é o propósito dele ou dela aqui nessa terra? O ser humano foi criado com um propósito.
O meu propósito, desde 2007, eu descobri ele. Depois eu abandonei o meu propósito. Quando Deus me tomou de novo, volta para o seu propósito, que a hora é agora. Está chegado o fim do mundo. Você precisa anunciar isso. Esse é o meu propósito. Eu retomei o meu propósito. O meu propósito é fazer você conhecer a palavra. Não conhecer a minha religião, porque eu não tenho religião. Conhecer a palavra de Deus. E João Batista, ele tinha um ministério, anunciar a vinda do Messias. Mas João impunha-se lhe dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Olha que interessante. João Batista, ele já era cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe. Lembra quando Maria chegou perto de Isabel? João Batista pulou lá dentro, cheio do Espírito Santo. E ele falou: eu que careço ser batizado por você. Mas Jesus não batiza com o Espírito Santo. Ele já era cheio do Espírito Santo. Mas mesmo assim, ele se fez pequeno. Porque o ministério dele era esse, fazer Jesus grande, ele diminuir. Isso remete a gente. Jesus tem que ser tudo na nossa vida. Jesus tem que ser grande na nossa vida. E a gente pequeno. Quanto mais a gente diminui a nós mesmos, Jesus se faz grande na nossa vida, mais Jesus aparece na nossa vida. É isso. Eu conheço pessoas que é grande porque tem dinheiro, tem fama. E já outros não tem onde cair morto, mas Jesus é grande na vida deles. Quem você acha que é o maior no reino de Deus? Não faça do dinheiro o seu braço. Jesus é o seu braço. Por causa disso que Jesus falou: eu vim para os pobres, porque os ricos sempre vai fazer do dinheiro dele o seu braço. É mais fácil um pobre passar e ir no reino de Deus do que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que entrar no reino de Deus. É uma metáfora, né, pessoal? Lógico, o rico também vai para o reino de Deus. O rico também vai para o céu. Mas a grande maioria não vai, porque faz do seu dinheiro o seu braço. E o pobre não tem onde se pegar. Então ele tem que aceitar de qualquer jeito, ele tem que depositar a sua fé, as suas fichas todas em Jesus Cristo. Você imagina, se acontecer alguma coisa com a minha família, eu tenho que me apegar a Deus. Mas se eu fosse milionário, lembra da Preta Gil? Fez o tratamento aqui, foi para os Estados Unidos, ficou lá, gastou 30 milhões, se eu não me engano, porque faz do dinheiro. Mas isso é tendência, o cara é rico, a pessoa, você entendeu? Não faça do dinheiro o seu braço. Faça de Jesus o seu braço. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Olha isso. Ele falou: não, tá bom, mas deixa por agora, me batiza, mesmo não precisando, me batiza. Porque eu tenho que dar o exemplo. Eu tenho que ser batizado. Porque o batismo está atrelado à salvação. Jesus falou: ide a todo mundo pregar o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Só que eu vou ter que entrar na terceira fase da espiritualidade de novo. O batismo que a gente é batizado é um batismo fraudulento, mentiroso. Não é um batismo bíblico, tanto da igreja católica quanto da igreja evangélica. O batismo verdadeiro não é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não. O batismo verdadeiro é o que os apóstolos batizaram, somente em nome de Jesus. Mas isso aqui é algo, por enquanto, tudo bem. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhes abriram os olhos. E eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele.
E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Olha que maravilha. Esse é o filho amado de Deus, que deu para morrer para você te dar salvação. Ele é o filho amado de Deus. Mesmo assim, Deus deu ele em sacrifício para te salvar. Mesmo você não acreditando nele, mesmo você sendo um adúltero, um mentiroso, um bebão, um bebum, um maconheiro, um cheirador de pó. Deus, ele te ama a si mesmo. Ele deu o filho dele para morrer por você, para te dar salvação. Ele quer te salvar. Você tem que abandonar o pecado agora, porque o tempo é chegado. Amém? Deixa eu orar por você. Deus maravilhoso e poderoso, obrigado por ter dado seu filho em resgate da minha alma, Senhor. Em resgate da alma de muita gente que está ouvindo essa pregação. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Jesus foi até João Batista, mesmo não precisando. E João Batista falou: eu careço ser batizado por ti, mas vem tu a mim. Jesus falou: é isso aí mesmo. Faça-se, se cumprir todas as coisas. Você tem que ir até Jesus Cristo. Da mesma forma que Jesus foi até João. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Você tem que aceitar Jesus agora, porque senão você vai estar perdido. E aceitar Jesus não é ir para uma religião A, B, não. É você confessar Ele como Senhor da sua vida e lá abandonar o seu pecado. Pedro, quando pregou em Atos 2, 3.000, 5.000 almas se converteram. E ele falou: e agora, o que nós fazemos, Pedro? Arrependei-vos, pois, e seja batizado para perdão dos seus pecados. E assim vem o refrigério do Espírito Santo. Arrepende, batiza. Tem que se arrepender, se converter. Em nome de Jesus eu profetizo isso. Faça isso agora, lê a Bíblia, o Novo Testamento, para entender o que Deus quer para você. Amém? É isso. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.